Falando ok, eu Tá Boa cortando. tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite. Quero dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo aí, né? E também quero dar as boas-vindas em nome do IBET, agradecer toda a nossa coordenação científica, coordenação aqui do IBET Rio de Janeiro, Paulo Souto, o professor Paulo Aires, também a professora Priscila, coordenadora geral do IBET Brasil. E o nosso evento hoje é um evento muito especial, porque apesar dele estar acontecendo em abril, ele é um evento comemorativo do direito tributário representado pelas mulheres, né, do passado dia 8 de março, e a força feminina aí que nós estamos vendo crescente com essa colaboração, com esse espírito de união que a gente vem vendo aí na comunidade dos tributaristas e as forças femininas, inclusive a gente tem uma representante aqui do movimento, né, das mulheres no tributário, e no fim somos todas mulheres que estamos em todos os grupos, todas unidas pelo mesmo propósito, de dar mais espaço, né, para as mulheres. E antes de apresentar as palestrantes, eu também queria colocar aqui que tanto essa minha fala quanto o nosso movimento, como o nosso tema da tributação em gênero, ele transcende qualquer mentalidade mais restrita e até um pouco de falta de conhecimento das pessoas quanto uma bandeira pura e simplesmente de um feminismo. Óbvio que a gente tem uma bandeira do feminismo no bom sentido, né? Mas é muito mais do que isso. É uma bandeira da igualdade. E se a gente parar para pensar, o nosso Estado Social Democrático de Direito brasileiro, ele é alicerçado no princípio da isonomia, já dizia Celso Antônio Bandeira de Mello, Celso Bastos, todos esses grandes administrativistas que a nossa Constituição Federal é a Constituição da Igualdade. Então, dito isso, eu gostaria de dar boas-vindas e agradecer às nossas queridas palestrantes maravilhosas aqui que aceitaram o nosso convite, Camila Tápias, a Muriele Munhengo e a Mariana Teles. Eu vou fazer aqui as apresentações e nós vamos ter três vertentes de estudo hoje, que nós vamos abordar temas bastante relevantes, e nós vamos começar com a doutora Camila Tápias, que é mestre em Direito pela FGV, coordenadora de Direito Tributário do IBRADEMP, Grupo de Estudos de Mulheres e Tributações da USP, chiquérrima, e sócia da Utume Advogados. Então, estamos aí em excelentes. Vamos aprender muito com a doutora Camila. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a palavra é sua. Obrigada. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao IBET na pessoa da Fernanda. Fernanda maravilhosa. Já a conhecia há bastante tempo, mas por conta do Mulheres no Tributário a gente conseguiu estreitar mais, né, o nosso relacionamento. Gostaria de agradecer também à professora Priscila, que fez esse convite. Muito obrigada. E é uma felicidade estar aqui, então, boa noite a todos. Boa noite, Muriele. É uma felicidade estar aqui, primeiro, para falar para os alunos do IBET ou ex-alunos do IBET, um instituto tão respeitado e tão reconhecido, e num tema que nos é muito caro, né? A hora que a gente fala de tributação e gênero, a gente sabe que isso afeta diretamente as mulheres. E mais do que as mulheres pobres. E mais do que as mulheres pobres, as mulheres negras. Só que para que a gente possa entender toda essa questão, né, de tributação e gênero, a gente tem que dar um passo atrás. A gente tem que olhar a questão da regressividade da tributação no Brasil. Por quê? O país, o Brasil, ele é um país que tem uma regressividade na tributação em que há uma tributação mais gravosa para os pobres do que para os ricos. E isso acontece geralmente em países de terceiro mundo, né? Que são países com a tributação focada no consumo. Eu falei países de terceiro mundo, mas isso é coisa de gente antiga, né? Hoje em dia as pessoas falam em desenvolvimento. Mas a verdade é que
essa regressividade, por que que o nosso país tem uma tributação regressiva? Porque a gente foca no consumo. E é essa tributação no consumo que gera a regressividade e que são componentes para agravar as desigualdades sociais e de gênero. Por quê? Porque ela vai afetar a distribuição da renda e vai afetar também o acesso a direitos básicos do cidadão. E aí, até nesse grupo da USP de tributação e gênero que eu participo, enfim, a gente tem estudado N vertentes, né, sobre esse assunto, mas alguns diagnósticos eu até trouxe para vocês, e muito ligados à regressividade. Então, a tributação do consumo no Brasil afeta desproporcionalmente a renda dos consumidores de baixa renda e seus núcleos familiares, né? E a tributação mais gravosa afeta as mulheres brasileiras em relação aos homens. Então, assim, isso são dados da regressividade. E aí, tem alguns dados do DIESE do quarto trimestre de 2023. O que traz? Que as mulheres, elas ganham menos do que os homens, e isso é um dado que a gente já conhece, que a gente já trabalha e está em todas as mídias, revistas, jornais. Então, isso é uma coisa que a gente nem discute, é triste, mas a gente sabe que é um dado, né? As mulheres também enfrentam taxas mais altas de desemprego, né? E aí começam os problemas. Quer dizer, isso já é problema suficiente, né? Mas aí começam os problemas ligados a essa regressividade. O que acontece? Existem muito mais famílias chefiadas por mulheres nas camadas inferiores da população, né? E aí o que as torna muito penalizadas em razão da regressividade tributária. Tem uma desigualdade na distribuição dos trabalhos domésticos não remunerados e de cuidados. Tem uma questão de diferentes padrões de consumo entre homens e mulheres, mas eu não vou tratar da parte de consumo, tá? Mas a gente sabe que a mulher ela dedica muito mais a comprar coisas do que comprar bens ou fazer dinheiro, né? Investimentos e tudo mais. E querendo ou não, é um grupo de maior vulnerabilidade quando a gente olha para a regressividade do Brasil, né? E esse é um pior cenário ainda, a hora que a gente foca nas mulheres negras. Então, assim, esse passo antes que eu falei para vocês é justamente a gente entender que a regressividade no Brasil, ela ocorre porque o nosso país foca na tributação do consumo, né? E aí isso gera, até por conta dos dados que eu mostrei para vocês, uma maior carga para as mulheres, uma maior carga tributária para as mulheres. E aí eu não estou nem falando de pink tax especialmente, né? Também não deixo de dizer, mas assim, eu ainda nem entrei nessa questão de o desodorante da mulher é mais caro que o desodorante do homem, eu não fui nem nisso ainda, né? É muito mais em relação ao consumo. E aí, é uma carga tributária maior para as mulheres, muito mais para as mulheres de baixa renda e muito mais ainda para as mulheres de baixa renda e negras, né? E uma das maneiras da gente mitigar essas desigualdades sociais, pensar numa redistribuição de renda, é justamente por meio de políticas fiscais, dentre as quais a tributária, né? A emenda constitucional 132, que é a nossa reforma tributária do consumo, e isso eu vou deixar para a Murielle falar, ela ainda olha de uma forma tímida esses problemas, e aí, de novo, a Murielle vai falar, só que tem uma parte bastante importante que aí liga a minha questão, né, que é a questão da renda. Se a gente for no artigo 145, parágrafo 4º da reforma do consumo, da emenda constitucional 132, o que ela diz? As alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos. E como é que a gente atenua efeito regressivo? Aumentando a progressividade. E como é que a gente aumenta a progressividade? A hora que a gente passa a deixar de focar tanto no consumo para focar mais em renda e patrimônio.
E é por isso que acaba sendo tão importante a reforma dos tributos sobre a renda e patrimônio para a redução dessa desigualdade social, para a redução da regressividade, para que a gente tenha, de fato, uma progressividade da carga tributária conforme a capacidade econômica do contribuinte. Então, eu vou ter uma maior tributação sobre renda e patrimônio. E uma coisa interessante, e que também a gente sabe, mas chama atenção a hora que a gente traz em porcentagens, porque então a gente acabou de falar que o Brasil foca no consumo ao invés de focar na renda, por isso que ele ele tem tributação regressiva. Só que a hora que a gente olha de fato para a carga tributária sobre a renda do Brasil, ela fica muito abaixo da média dos países da OCDE. O que a gente tem? A gente tem 10,6% do PIB, tá? É sobre a carga, é a carga tributária sobre a renda no Brasil, e 16,7%, por exemplo, é a média dos países desenvolvidos. Então, assim, a gente ainda tem um longo caminho e talvez outras possibilidades para que a gente torne o país um pouco mais progressivo e menos regressivo, né? E por isso tão importante a gente pensar em como corrigir essas distorções e promover mais justiça, necessidade de reforma da renda. Também mencionando a emenda constitucional 132, aí no parágrafo 18, né, então a emenda constitucional 132, ela trouxe a reforma tributária do consumo, só que no artigo 18 dela, parágrafo 1º, a emenda constitucional diz? Que em até 90 dias após a promulgação, né, da emenda constitucional, o Poder Executivo vai precisar encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei que reforme a tributação da renda. Então, assim, esse prazo, na verdade, já foi, tá? Esse prazo acabava, eu até fiz as contas, dia 20 de março, inclusive o ministro Haddad já tinha se pronunciado, falado que agora ele vai, que de fato ele ia perder o prazo, mas porque ele ia focar nas leis do consumo, que aliás a gente vai aguarda firmemente que dia 15 de abril, que é a data dos 180 dias, se finda, e ele disse que ele vai apresentar. Então, a reforma da renda que vai transformar, que pode transformar o nosso sistema mais progressivo, provavelmente vai ficar para o segundo semestre, talvez começo de 2025. Mas, fato é que é na tributação da renda que a gente torna a nossa tributação mais progressiva e a gente corrige essas distorções, inclusive de gênero. E existem N discussões, eu não vou nem passar uma a uma por aqui, tá? Mas o que provavelmente a gente vai ver na reforma da tributação da renda e que vai impactar totalmente nossa progressividade tributária, ou deveria impactar totalmente a nossa progressividade, né? A nossa busca pela progressividade tributária, provavelmente vai vir, primeiro, aumento das faixas de alíquotas. Então, se a gente pensar, a nossa alíquota mais alta hoje é 27,5%, e quem paga 27,5% são as pessoas que ganham acima de R$ 4.800 mês. É muito pouco, né? Então, assim, para eu ter uma progressividade de fato, para corrigir essas distorções, tanto sociais quanto de gênero, e aqui a gente está focando especialmente no de gênero, existe a necessidade de ter um aumento maior. Então, assim, a Alemanha, por exemplo, a faixa mais alta é 47,5%, a China, 45%, a Suécia, 61%. E aí eu fiz uma anotação aqui até interessante, que eu também não sabia, e eu descobri isso nesse curso da USP, é que entre 1963 e 1965,
o Brasil teve uma alíquota mais alta, foi 65%. Eu não tinha essa informação, e foi a época que, de fato, ela era mais alta. Eu imagino que naquela época a gente tinha uma progressividade bastante grande, ou mais perto do que a gente gostaria hoje, mas o aumento da faixa de alíquota do imposto de renda, ele vai trazer essa progressividade que a gente tanto busca. Olhar para a tributação sobre lucros e dividendos, eu tenho sérias reservas em relação a isso, tá? Não vou colocar aqui, porque eu acho que não é nem o foro, questões sobre tributação de lucros e dividendos, mas fato é que essa vai ser um viés a ser olhado para que a gente busque maior progressividade tributária. Questão de pejotização, tem toda uma mudança agora na lei trabalhista, mas a Receita Federal e o governo continuam olhando muito na lupa, né, essa subtributação da renda. Uma outra coisa que vai vir muito, revisão das deduções com despesas médicas e despesas de educação. A gente sabe que a educação tem até um limite, né, mas despesa médica não. E aí eu vi que também por conta de estudos, essas despesas médicas ou com educação, essas deduções, elas favorecem uma camada mais rica da população e branca, né? E muito mais de homens, porque a maior parte das pessoas que declaram o imposto de renda são homens. Aliás, eu tinha até trazido aqui um dado que agora eu não sei onde eu coloquei. De 2020, 69% das pessoas que declararam imposto de renda no Brasil, 69% eram homens, e 69, alguma coisa, e 30% e alguma coisa eram mulheres. Então, a hora que a gente fala em dedução... Desculpa te interromper. Opa, Inclusive, tem uma informação daquele núcleo também de estudos da FGV, que eu não lembro o percentual, não sei se a Murielle lembra, a gente teve num evento sobre esse tema recentemente, que os imóveis, né, que a maior parte dos imóveis declarados e registrados são dos homens, as mulheres não têm quase patrimônio, a disparidade é exato. realmente muito grande. Então, desculpa te interromper, mas é Não, mais um dado que também é 21%, tá? bem 21%. ilustrativo exatamente do que você está falando. não, e é muito alto, e isso demonstra que, não quero entrar na parte da Murielle, mas como essa questão do consumo também é diferente no gênero, né? Porque o homem, ele vai comprar bem, sobrou um dinheirinho, ele vai investir, a mulher vai comprar cuidado, isso é tudo consumo, né? Consumo da casa, então, assim, tem toda uma questão em relação a gênero e em relação à raça também, não só a questão da própria desigualdade social. Existe também uma linha muito forte de tributação dos super ricos, né? Tem até uma campanha que tem, acho que 70 organizações que estão propondo uma tributação alta para patrimônio superior a 10 milhões. Na verdade, a tributação não é nem alta, os valores aqui são altos, né? Seria uma alíquota de 0,5%. Então, é tudo estudo, mas são todas possibilidades que trariam uma maior progressividade, redução da regressividade, que é isso agora aqui que a própria emenda constitucional 132 trouxe, essa busca pela regressividade, que a gente sabe que é dificílimo, né? Só que a hora que eu corrijo essa distorção, eu corrijo a distorção social, eu também corrijo diretamente a distorção de gênero, porque a gente acabou de dizer que estudos mostram que a regressividade impacta diretamente a mulher, que paga muito mais tributo, e mais ainda do que só a mulher, as mulheres negras, né? Então, essa é uma análise bastante profunda e que depois eu posso até compartilhar com vocês. A FGV está fazendo um trabalho incrível nesse grupo de estudos dela, né, de tributação e gênero também. Inclusive, elas têm uma cartilha aqui, tanto de consumo, uma cartilha não, né, um estudo
tanto de consumo quanto de renda, e elas propõem algumas coisas bastante específicas em relação a deduções. Aí eu estou falando da parte da renda, né? A deduções. Então, deduções tributárias entre famílias monoparentais, dedução do IRPF, das contribuições pagas a trabalhadoras domésticas, né? Então, tem algumas questões que elas trazem para que a gente tente minimizar, aí olhando com bastante foco, né, essas distorções em relação a gênero. Eu acho que a gente tem muito a caminhar ainda, acho que a emenda constitucional, ela traz um direcionamento para a gente bastante importante, mas é a pontinha ainda do iceberg, né, a meu ver. Eu acho que tem muita coisa, gente, ainda a ser trilhada em relação à renda. Em relação ao consumo, eu vou deixar para a Murielle, porque assim, também é fundo o buraco. E eu gostaria de agradecer de novo. Olá, Mariana, tudo bem? É um prazer estar aqui com você também. Prazer, Camila. E eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque é um tema que eu venho estudando bastante naquele grupo da USP, e é um tema que nos é muito caro, né? Então, a gente gosta, né, de pensar em possibilidades. Eu Sem agradeço muito a dúvida. possibilidade de participação hoje. Excelente apresentação, muito obrigada, Camila. É exatamente isso. E é um estudo que realmente ainda a gente está no comecinho, né? A pontinha do iceberg. Que bom que nós temos aí frentes de estudos, esse grupo maravilhoso da USP, o grupo da FGV de São Paulo, a FGV Rio fez um evento, a FGV, a parte de que agora chama Justiça de Conhecimento, também fez um evento recentemente, trouxeram a Lana Borges, que é uma Maravilhosa. queridíssima, né, e É um super livro estudiosa desse incrível tema. disso. Acabou de lançar um livro, então eu super recomendo para quem tiver interesse aí de se aprofundar. E antes da gente passar para a Múria, eu também até queria falar um pouco. A gente participou de um evento no escritório, no Machado Meyer, sobre esse tema, com a Daniela Zagari, que é outra maravilhosa, só tem Outra mulheres. maravilhosa. E também eu tive a oportunidade de participar de um outro evento que eles fizeram sobre o lobby do batom, que conta um pouco da história das mulheres constituintes, né, que brigaram pela igualdade, todo o esforço. Naquela época não tinha grupo de WhatsApp para circular a informação e como elas trabalharam, até com mandando cartas pelos correios, por telefones, ligações de telefone fixo, e realmente conseguiram fazer um movimento muito grande para a nossa Constituição Cidadã, né? E a gente tem, não é que agora está na moda porque alguém começou a falar, não, isso está na Constituição desde sempre, desde 88, né? Igualdade de gênero, igualdade de salários, E igualdade de não só oportunidades. desde 88, só em 88 foi reconhecido, né? Graças a Ao essas lobby do mulheres que batom, né? Que Exato. foram essas mulheres maravilhosas. E então eu queria recomendar para quem quiser assistir, até para quem não gosta de documentário, é um documentário muito leve, muito gostoso de assistir. Tem no YouTube, chama o Lobby do Batom. Ai, vou Vale anotar no muito a meu. pena e conta um pouco dessa história, as origens e dessas mulheres que nos representaram lá atrás, né? Então é muito, muito interessante mesmo. Fica aqui a dica. E Legal. agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a nossa queridíssima Murielle Reguengo. Eu sempre erro na hora de pronunciar o sobrenome dela, mas ela me corrige. A Muri foi nossa aluna aqui no IPET, se formou aí com louvor. Hoje ela integra o nosso corpo aqui de professores no IPET Rio. A Muri é analista tributária sênior da Ipiranga, tem MBA em gestão empresarial, tributação e contabilidade pela UF e é especialista pelo IBET. Muri, a palavra está com você e me ensina a pronunciar direito, que até hoje eu erro. Reguengo. É espanhol. Então, gente, boa noite a todos. Eu realmente queria começar agradecendo ao IBET Rio pelo convite para tratar desse assunto que é extremamente relevante, né? A fala da professora Camila já ilustrou muito bem quanto que isso impacta, né, no nosso dia a dia, como é que impacta também a sociedade. E a desigualdade de gênero, sob o viés tributário, é um assunto que está em mais destaque agora, principalmente nesse cenário de reforma tributária, então é uma oportunidade muito boa para que a gente esteja informado e a gente possa compartilhar também conhecimento. Para mim,
É sempre uma honra, é um prazer imenso, assim, sem palavras, compor a mesa no IBET, né? E nessa ocasião especial, compor uma mesa 100% feminina, com mulheres que são tão incríveis nas suas carreiras, referência, não só uma honra, como uma responsabilidade enorme também, né? Falar depois da Camila, por exemplo, Deus me ajude aqui. Então, assim, a professora Fernanda Parisi comentou que a gente teve um evento recentemente, e foi até curioso, porque o convite para esse evento de hoje aconteceu no mesmo dia que eu estava assistindo a professora Fernanda falar como expositora nesse evento lá no Machado Meia. E, assim, foi um evento realmente muito incrível. Eu saí naquele dia, foi uma manhã, né? Eu saí daquela manhã super revigorada, animada com o assunto, curiosa com mais coisas que eu estava descobrindo ali naquela oportunidade. E eu até na sequência fui para uma reunião de trabalho com uma colega, não sei se ela está aí nos ouvindo, a Fabrícia, super beijo, Fabrícia, não vai me deixar mentir aqui, que eu tem sempre que eu falo desse tema, todas as vezes, assim, sem exceção, eu descubro alguma coisa nova, e não só descubro alguma coisa nova, como até as repetições semânticas, elas vêm trazendo novos significados, né? Então, assim, é sempre um tema que você tem sempre uma coisa nova para descobrir, uma nova camada para explorar. Então, quando surgiu esse tema, a oportunidade desse convite, da gente falar sobre isso, eu realmente me senti muito agraciada. Espero que eu consiga contribuir com as minhas colegas aqui para passar a sensação para todo mundo que está nos ouvindo, a mesma sensação que eu tive de que o bom direito resiste, de que os nossos juristas, as nossas juristas estão aí lutando por normas mais justas e que realmente observem a igualdade de gênero, né? E aí, para iniciar já com uma reflexão, eu trouxe alguns dados, assim, naturalmente, muitas coisas das nossas falas vão se comunicar, porque como o sistema tributário, ele tem os mesmos princípios e também a gente está pensando sobre o foco do ônus, né, na mulher, a gente naturalmente tem alguns pontos em comum. E eu trouxe alguns dados iniciais para comentar, que são os seguintes. Mulheres ganham cerca de 25% menos que os homens na mesma função. Isso se a gente estiver falando de mulheres de forma geral. Quando a gente entra para o recorte, né, de gênero junto com raça, essa diferença ela aumenta e as mulheres negras elas recebem menos do que a metade do que os homens recebem na mesma função. Mulheres representam cerca de 52% da população brasileira atualmente. Mulheres se qualificam mais academicamente em quantitativo. Mulheres trabalham cerca de 10 horas semanais a mais com atividades domésticas e de cuidado. Mulheres são titulares de cerca de 21% do total de bens declarados. Mulheres representam cerca de 18% do total de candidaturas eleitas. Esses dados são dados sérios, dados confiáveis, né? São dados do IBGE, dados do TSE. E esses dados, de início, eles já fazem a gente constatar o seguinte: nós, mulheres, somos maioria da população, estudamos mais, trabalhamos mais, mas nós ganhamos menos, temos menos bens, temos poucos representantes femininos no poder público, né? Mas, como se isso já não bastasse, como se já não fosse suficiente, eu vou trazer uma questão adicional. Nós, mulheres, gastamos mais, e isso não é por vontade nossa. Tá? Um dos relevantes motivos para gastarmos mais é justamente a tributação incidente sobre o consumo. E como esse tema ele é muito denso, eu acho que é importante a gente fazer um recorte assim, um pouco histórico, social, referente ao Brasil, né? Embora esse tema ele não seja uma exclusividade nossa. Tá? Então, pensando nas raízes da desigualdade de gênero aqui no Brasil, a gente pode dizer que ela basicamente se inicia com o desenvolvimento lá das sociedades patriarcais, em que o homem ele tinha o poder familiar, e esse poder familiar ele naturalmente se transpôs ao poder público, então os sistemas políticos se estabeleceram também por meio de comandos masculinos, e aí a gente tem toda uma construção social pensada por homens, para homens, com princípios norteadores, em que, naquele momento, apenas os homens teriam valor, né? Então, a nossa sociedade inicialmente foi trilhada com esse viés. E aí, durante muito tempo, a mulher ela foi excluída da participação efetiva dos espaços públicos, dos meios científicos, intelectuais, políticos, laborais, etc. É óbvio que, ao longo de todo esse tempo, né, de toda essa construção, a gente teve diversos movimentos que aconteceram no país. Eu vou citar aqui dois, mais por curiosidade, tá? Um exemplo é o primeiro movimento de emancipação feminina do Brasil, isso que se tenha conhecimento, isso foi em 1832, com a representatividade de Nísia Floresta, assim como em 1910 a gente também teve o primeiro grupo feminino formado por Leolina Daltro, entre outros. Só que é na nossa Constituição de 1988 que a gente tem a primeira
norma constitucional mencionando a igualdade entre homens e mulheres no seu artigo 5º, inciso 1º. Ou seja, o que isso significa? Tem apenas 36 anos e nós temos a igualdade de gênero como um valor estruturante do ordenamento jurídico brasileiro, né? Como um norteador dos microsistemas de direito. E aí é onde o direito tributário entra também como um desses microsistemas, né? Naturalmente, essa temática também não é nova, né? E ela também alcança um nível mundial. Então, mesmo antes da nossa Constituição Federal de 88, lá em 1987, Diane Elson, que era uma economista socióloga britânica, ela já anunciava que a neutralidade de gênero é uma teoria enviesada que beneficia os homens economicamente, né? Ela não foi a única, ao longo do tempo a gente tem outros representantes também tratando já sobre essa perspectiva, e esse tema, inclusive, hoje até a professora Camila já chegou a comentar, é uma diretriz da OCDE, então é um tema que tem uma relevância mundial imensa, né? E está totalmente ligado também ao avanço das sociedades aos quais esses assuntos são considerados. Então, como ela colocou, né, os países em desenvolvimento, que tem essa questão de forma mais marcante, justamente está relacionada à questão de gênero, inclusive com a capacidade econômica daquele país, né? E aí, a partir desse panorama, a gente começa a entender como que a tributação ela se relaciona com essas desigualdades. Por quê? Quando a gente vai analisar os princípios tributários, né, a isonomia, a capacidade contributiva, eles precisam ser pensados à luz da igualdade de gênero, e como a professora também pontuou, na de raça também. Hoje, a sistemática tributária ela é regressiva, majoritariamente voltada pelo consumo, tributação ali sobre produtos, serviços. Isso onera mais os pobres, né? Porque no fim da conta matemática, a gente vai botar ali na ponta do lápis, a carga tributária efetiva, ela acaba tendo um percentual maior sobre a renda daquele indivíduo disponível. Mas mais profundamente do que isso, né, as nossas normas elas precisam considerar o viés de gênero e raça. Por quê? Quando eu pego um grupo, isso também é um estudo, tá? Comprovado, tá? Não é fake news. Quando eu pego o grupo das 10 pessoas, o grupo de 10% de população mais pobre do país, e olho para dentro desse grupo, 42% desse grupo é composto por mulheres negras. E apenas 11% por homens brancos. E esse percentual, curiosamente, ou não, se inverte quando a gente vai olhar o grupo dos 10% mais ricos do país. Nós temos 42% dos 10% mais ricos sendo homens brancos e 11% sendo mulheres negras. Então, com base nessas informações já iniciais, a gente começa a enxergar. Se está tão claro em números, né, essa disparidade, como que a norma tributária ela pode ser neutra sem tratar iguais desigualmente? Como é que eu posso dizer que existe uma neutralidade tributária se a gente tem essa realidade já na nossa sociedade, né? Então, as normas tributárias sobre o consumo, elas geram uma discriminação que ela tem um viés muito implícito. O que isso quer dizer? A gente não olha a norma e está lá, artigo 1º, mulheres vão pagar mais nos produtos. Não tem uma coisa assim tão óbvia, mas quando a gente analisa as normas sob aspecto prático e no contexto social em que elas estão inseridas, a gente consegue perceber, sim, essa desigualdade. E aí um ponto que já até foi comentado aqui é quando a gente pensa nos produtos relativos ao trabalho de cuidado, né? O maternar, o cuidar dos idosos, etc. Como a sociedade ela enxerga a mulher como a responsável por essas atividades, a gente está falando aqui naturalmente de regra geral, né, pessoal? A gente sabe que toda regra tem suas exceções, mas assim, esse é o pensamento médio. Quando eu vou avaliar a tributação desses itens, identifico que essa tributação ela é a mais alta, eu consequentemente estou onerando mais um gênero. Por quê? Porque comprovadamente é o grupo do gênero feminino que arca, na maioria das vezes, com esse tributo. Da mesma forma, quando a gente fala da construção social, né, da mulher associada muito ali ao consumismo, a gente tem, né, infelizmente, esse raciocínio de que a mulher está muito atrelada à futilidade, ao supérfluo, as mulheres são consumistas como se fosse uma coisa já natural da mulher, né, ser consumista, e na verdade também é uma construção social. E a gente olha para esses produtos que são do nicho específico das mulheres e a gente percebe que eles são mais tributados, os produtos do nicho específico das mulheres, se sem também entrar no Pink Tax, que é o que a Mariana vai comentar mais à frente, a gente vê que eles também são mais tributados e isso também é uma discriminação. A gente já paga um preço mais alto porque a indústria do consumo já cobra mais das mulheres justamente por conta de toda essa tributação, né? A gente até brincou no nosso fórum, vai ver o corte de cabelo de um homem ou ver o corte de cabelo de uma mulher, a diferença de preço, né? E isso já está no preço. E aí, quando a gente ainda acrescenta
questões tributárias, aumenta ainda mais essa questão. E aí eu trouxe também uns exemplos práticos para poder dar um pouco mais de contorno para esse ponto, né? A Luísa Machado Menezes é uma jurista brasileira, mestre, estudiosa sobre esse tema. Ela montou um estudo muito interessante, que inclusive foi utilizado até também na reforma tributária, e ela considerou as alíquotas de ICMS vigentes em Minas e os demais produtos, os demais tributos incidentes em operações com mercadorias, né, como PIS/COFINS e IPI, para avaliar o total estimado da carga tributária em determinados itens. E ela chegou ao seguinte número: pomadas para mamilos e creme de assaduras para bebês, carga tributária 37%. Cera para veículos, 33%, 33,75%. Então, a carga tributária da cera para veículos, ela não só é menor do que a das pomadas, como ela também é exatamente a mesma carga tributária final da dos coletores menstruais. Outro comparativo interessante: preservativos. Quando a gente olha a camisinha, a gente tem uma carga tributária de 9,25%, o que é totalmente aderente, tá, pessoal? A camisinha, ela tem que ter um preço acessível, ela tem que ser distribuída de forma gratuita, ela evita doenças sexualmente transmissíveis, enfim, então é super relevante. Só que quando a gente vai olhar a carga tributária dos anticoncepcionais, essa carga tributária é 30%, e a do DIU de cobre é 32,45%. Então, a gente tem uma carga tributária que é 3 vezes maior do que a da camisinha. E aí, vamos supor que, mesmo depois dessa construção que eu estou fazendo aqui, vocês pensem, mas a camisinha ela previne contra DST, coisa que o anticoncepcional não faz, então deve ser por isso. Então, tenta explicar essa discrepância quando a gente sabe que a carga tributária do Viagra é 18%. Então, assim, a gente tem uma carga tributária no Viagra que é quase metade da carga tributária dos contraceptivos femininos, sendo que os contraceptivos femininos, além da questão de não engravidar, eles também têm vários atenuações de sintomas em algumas questões de saúde também, né? Então, o que eu acredito, né, diante disso, diante desses fatos? Eu acho que a soma da construção social, essas poucas representatividades femininas, a análise da norma sob um falso olhar de neutralidade, ela impediu e ainda impede que a gente consiga enxergar de forma completa que o princípio da seletividade ele não alcança itens que são ligados para a garantia mínima da nossa qualidade de vida como mulher, né? Hoje a gente tem itens que são considerados essenciais na nossa legislação e é por isso que eles têm uma carga tributária inferior. Um exemplo clássico, né, a própria questão da cesta básica. Só que dentro desse critério de essencialidade não entra, por exemplo, o absorvente, que hoje a gente falando de um cenário social que é conhecida, a questão da pobreza menstrual, é uma realidade, né? Esse mesmo estudo da Luísa apontou que a carga tributária final sobre absorventes é 27,25%. Então, uma carga tributária alta para um produto que é básico, né, para a rotina de higiene, saúde, enfim, da mulher. A essencialidade não inclui bombas de amamentação, não inclui medicação hormonal, não inclui anticoncepcionais, né, entre outros itens que são específicos da realidade feminina, fora também os itens atrelados à questão do cuidado. Então, após essa realidade que nos é posta, né, a gente tem que pensar sobre como a gente pode mudar esse cenário. Isso é possível, porque a gente tem alguns exemplos, né? A professora Camila trouxe isso também muito bem na sua fala. A gente está num período de reforma tributária, então uma grande oportunidade para a gente rever as nossas normas e o que a gente precisa fazer. Assim, o que eu vejo de mais relevante, que já foi até trazido aqui? A gente tem que olhar a nossa norma sob a perspectiva de gênero. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E a gente tem que entender o tributário como uma política pública, porque ele tem uma função extrafiscal. Ele pode e deve recompor discrepâncias, né, quando a gente fala do contexto social. E aí eu trouxe até uma citação de uma frase aqui da própria OCDE, que teve uma reunião esse ano com o Brasil, e eles falaram: vocês têm que olhar a perspectiva sobre o viés tributário, econômico, orçamentário, porque o objetivo é você entender o orçamento como um todo, porque isso influenciado pela igualdade de gênero, incluindo os aspectos cruciais, como a estrutura dos impostos e dos gastos. Então, quando a gente for pensar em política pública, quando a gente for pensar em revisão de norma, a gente sempre tem que olhar sobre o viés de gênero, sobre o viés de raça também. E aí, a partir disso, a gente consegue enxergar esses recortes e consegue entender o impacto prático dessas normas na vida das pessoas, né?
Outro ponto relevante é a questão da progressividade, naturalmente, porque a gente teria um aumento na tributação de renda, uma diminuição da tributação do consumo, que já é um grande ponto positivo, dado que a gente conseguiria reduzir, né, essa distorção em relação à carga tributária efetiva hoje está sendo mais onerosa para os pobres, né, então um ponto extremamente relevante, e respeitar o princípio da seletividade já previsto em função da essencialidade, mas que, como a gente pôde observar, até com os exemplos concretos, ele, às vezes tem distorções, né? Então, isso se alinha a outros sistemas tributários que a gente tem pelo mundo, né? O IVA, que é aplicado aí em outros países, e utilizando isso para fins de direitos comparados, obviamente, a gente tem que reconhecer as nossas nuances também, né, como país. Então, em resumo, e já que é um tema super extenso, ele tem várias camadas de análise, né? Eu tenho, assim, a gente pode olhar a reforma tributária, e falando da minha opinião pessoal, como um copo que não está nem meio cheio, nem meio vazio, aquele copo meio que no médio, né? Ele está bem assim, ele traz ainda perspectivas positivas, ele não fechou as portas. Eu acho que ele poderia já ter, a reforma tributária já poderia já na sua primeira emenda ter garantido mais algumas coisas ali em relação à questão do consumo, a questão da essencialidade de forma mais expressa. Infelizmente isso não veio, mas existe a possibilidade. A gente tem uma norma tributária que ela vai ter muitas leis complementares, então a gente continua aí nesse desafio de acompanhar essas transações e também nos manifestar quanto a isso, né? Quanto a essa questão da igualdade de gênero. Então, por fim, para encerrar, né, eu vejo que é isso, né? A gente precisa identificar distorções, corrigir essas distorções, pensar em como coibir as distorções e criar políticas tributárias afirmativas que possam diminuir a acentuação dessa desigualdade de gênero. É isso, gente. Muito obrigada. Excelente, Muri, brilhou, muito boa exposição, trouxe dados concretos aí, né, da realidade que mostram que, ao contrário do que algumas pessoas veem, vocês querem trabalhar menos, pagar menos, né, que é um discurso realmente das pessoas. O que que é o Pink Tax, que a Mari vai esclarecer para a gente, o que que é, vocês querem pagar menos, e é muito além disso, né? E a gente tem também um ponto aí, que além da questão da tributação do gênero, a gente tem também a proteção da tributação da família, que também está esquecida, né? E eu acho que é um momento realmente muito estratégico de reforma tributária. Então, é muito importante que os escritórios de advocacia, que as instituições de ensino, como o IBET, realmente deem espaço para esse tipo de debate, para que a informação seja cascateada e chegue ao maior número de pessoas possíveis, inclusive para que isso seja levado aí, né, na produção das leis complementares da reforma tributária. Dito isso, eu vou passar a palavra agora, vou apresentar a nossa terceira palestrante, que é nossa aluna aqui do IBET, queridíssima Mariana Teles, que é graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduanda pelo IBET Rio e advogada do Trent Rossi Watanabe. Mariana, bem-vinda, querida, a palavra está contigo. Muito obrigada, gente. Queria agradecer o convite. Primeiro, pedir desculpa pelo meu atraso, eu tive um imprevisto, mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de fato, como a Camila e a Murielle comentaram, é muito importante poder participar de uma live feminina com grandes nomes que a gente tem a oportunidade de escutar hoje. A mim coube falar sobre o Pink Tax, né? Eu vou destrinchar um pouquinho aqui bem rapidinho para a gente fechar. E acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar, eu acho que as meninas já abordaram essa parte, é que a desigualdade de tratamento entre os gêneros ela não é uma novidade para a nossa sociedade, né? E ainda que a gente já tenha avançado muito nesse debate, ainda existem aqueles resquícios da discriminação entre gênero que ela é capaz de influenciar até mesmo a precificação dos produtos. E aí a conclusão que a gente chega disso é que as mulheres elas chegam a pagar valores muito maiores que os homens por produtos e artigos que são em tudo similares. E essa diferença de preço que ela é suportada pelas mulheres é o que foi convencionado de se chamar de Pink Tax, né? Que é a taxa rosa ou imposto rosa na tradução livre. E esse Pink Tax, ele diz respeito ao valor que ele é agregado aos produtos que são destinados para o público feminino, simplesmente pelo fato deles terem sido idealizados para as mulheres. O Pink Tax, ele acaba discriminando, né, distinguindo de uma forma discriminativa
o preço dos produtos que eles são idênticos, mas os valores são diferenciados entre aqueles que são oferecidos para as mulheres e que são oferecidos para o público masculino. Muito embora o Pink Tax ele não se trate, né, não trate de um tributo propriamente dito, ele acaba surtindo os efeitos de um imposto desigual, né, um imposto seletivo, e ele é capaz de gerar impactos muito significativos no consumo feminino. Eu acho que um ponto de destaque que a gente pode trazer aqui é que essa taxação, se a gente pode dizer, né, como a Murielle trouxe aqui, ela está fortemente presente nos produtos que são destinados majoritariamente para as mulheres e que são considerados essenciais, como no caso dos absorventes higiênicos, como no caso do anticoncepcional que a Murielle trouxe, que confesso que me assustou. Se eu não me engano, ela falou que é 33%. Então, assim, se a gente compara isso no mercado, é assustador, né? No caso dos absorventes higiênicos, essa taxação ela fez surgir, inclusive, uma vertente do Pink Tax, que é o que chamam de Tampon Tax, que também está sendo muito discutido. O Pink Tax é engraçado porque ele foi o tema da minha monografia na faculdade, e eu me recordo que a época que eu estava fazendo os estudos para o meu TCC, ele era um tema que era pouco explorado, e eu encontrei poucos estudos que correlacionavam essa temática de tributação, orçamento e desigualdade de gênero no Brasil. Existiam muitos artigos de fora, mas aqui no Brasil a discussão ainda estava muito insípida. Eu acho que, assim, inclusive foi um ponto da minha monografia, eu acho que um ótimo exemplo prático para a gente falar do Pink Tax é aquela clássica história da lâmina de barbear, né? A lâmina de barbear rosa, ela custa 3 vezes mais em relação a uma outra lâmina de barbear igualzinha, só que azul, destinada aos homens. E quando eu apresentei a minha monografia, eu me lembro que o professor ele levantou um ponto, mas são as mesmas NCMs? Sim, são as mesmas NCMs, não tem diferença, não tem mudança. A simples diferença é uma lâmina rosa e uma lâmina azul. E também não é difícil de encontrar outros exemplos do Pink Tax na prática. Em uma simples pesquisa em qualquer site da internet, a gente consegue encontrar produtos praticamente iguais e que muda só a cor ou a embalagem desses produtos. E as versões ditas femininas, elas contam muito mais caro, elas custam muito mais caro do que as versões masculinas. Então, assim, a gente chega até a brincar aqui, de grosso modo, tudo que é rosa é mais caro, né? Fazendo a pesquisa para vir falar hoje aqui na live, eu encontrei uma pesquisa da SPM, que ainda que ela seja de 2017, ela é muito atual, né? Essa pesquisa ela mostrou que as mulheres pagam, em média, 12,3% a mais em produtos idênticos àqueles que são direcionados ao público masculino, justamente por esse fato de eles serem rosa. E esses percentuais eles vão variar de acordo com a categoria de produtos, e eles chegam até ser 23% mais caros, por exemplo, itens de vestuário infantil de meninas são 23% mais caros do que itens de vestuário infantil destinados aos meninos. 27% nos cortes de cabelo ou 26% nos brinquedos. Então, assim, na prática, o Pink Tax ele é extremamente incisivo no mercado e muitas das vezes a gente sequer se dá conta dessa realidade. E a Murielle comentou um ponto que ela iniciou a fala dela trazendo essa questão de as mulheres gastam muito mais. Mas será que a gente realmente gasta muito mais? Ou será que a gente só está pagando mais caro pelas coisas? E eu ainda vou além. Será que essa fama de que as mulheres gastam muito, ela não está diretamente ligada ao fato das mulheres serem o público-alvo e serem bombardeadas a todo tempo pela indústria do consumo? Eu acho que uma coisa, no final, ela está atrelada à outra. Eu acho que toda essa análise que a gente faz, que a gente está traçando aqui hoje na nossa live, ela não pode vir desacompanhada de uma outra análise crucial para a gente entender esse cenário que as mulheres são colocadas, que é o fato de que, historicamente, as mulheres ganham menos que os homens. Isso se perpetua há muito tempo. Eu acho que a gente, hoje, eu posso falar por mim, porque eu acho que eu sou muito privilegiada de ter esse espaço de fala, de ter mulheres corajosas como as que estão aqui hoje, de ter exemplos de mulheres que tiveram a coragem de trazer esse tema, que tiveram a coragem de sentar, estudar e falar, não, isso aqui é um problema, a gente tem que analisar isso. Um outro dado que eu encontrei também para a gente debater hoje é o dado do IBGE, do ano passado,
que foi um dado que a Murielle já falou, eu não sei se está batendo exatamente a porcentagem, mas, em média, as mulheres recebem 78% menos, né, do que ganha um homem. Então, assim, a média de diferença salarial entre homens e mulheres, ela é assustadora. E aqui eu nem vou me aprofundar, eu acho que não preciso, mas a Murielle e a Camila já trataram muito bem nas questões que permeiam as diferenças sociais, as questões raciais e outras tantas que tornam essa relação ainda mais desigual. Um outro dado que eu achei muito interessante trazer é do relatório global sobre a lacuna de gênero do Fórum Econômico Mundial de 2020, que o Brasil ocupava a 130ª posição do ranking com 153 países em relação à igualdade salarial entre homens e mulheres, que exercem funções semelhantes. Então, muito embora a participação feminina no mercado de trabalho ela já tenha aumentado de forma considerável, assim como o nível de escolaridade dessas mulheres, assim como o nível de dedicação dessas mulheres, esses fatores eles não repercutem financeiramente nos salários e nas remunerações. Então, assim, é assustador, é importante a gente levantar esses pontos e de tudo que a gente viu hoje, o que fica, né? Ao meu ver, eu acho que eu estou completamente alinhada com o que as meninas falaram, que a gente tem que rever as nossas normas, a gente tem que focar no viés de gênero, a gente tem que focar no viés de raça sempre. As mulheres, elas sempre foram muito oneradas, elas seguem sendo muito oneradas, e essa distorção da carga tributária, ela já é persistente, a gente traz isso há muito tempo, mas, felizmente, para trazer uma leitura, uma visão um pouco mais positiva, agora a gente está tendo esse espaço, agora a gente tem a oportunidade de colocar isso tudo em xeque, de falar a respeito, de expor que a tributação de gênero ela existe sim e que ela precisa ser debatida. Eu acho que era isso que eu tinha para trazer hoje. Queria agradecer de novo a oportunidade. Excelente, Mari. Muito obrigada pela sua participação. Sua apresentação também foi ótima, são todas muito bem. E um ponto que eu acho importante chamar a atenção é que esse tema ele permeia vários aspectos, né? Não só o jurídico, a igualdade, que é um recorte que nós estamos analisando hoje nesse fórum, mas ele tem questões culturais e sociológicas aí arraigadas muito fortes. E os estudos mostram que, além dessa questão de as mulheres consumirem mais, né, fazerem mais as compras pelo perfil de cuidado, que é uma coisa que vem da história, né? O homem saía para trabalhar e a mulher fica em casa cuidando dos filhos. Então, a mulher que vai às compras, a mulher que vai ao O homem supermercado, a saia para mulher que vai à caçar. farmácia. Gente, mas isso aí não mudou ainda não, né? Tipo, melhorou muito, graças a Deus, mas que é a teoria do cuidado. Então, como a mulher cuida, é ela que está à frente das compras, mas não é porque ela é consumista. Existem mulheres consumistas no sentido pejorativo, existem, né? Mas sempre tem aqueles Tanto quanto existem discursos. homens, né, Fernanda? Da mesma forma. Exatamente. E tem o discurso misógino que parte dos homens, e também tem mulheres que fazem discursos misóginos, apesar da contradição, né? Porque a mulher não. Então é muito mais complexo. E a gente vê que a questão da indústria de consumo, indústria de beleza, ela tem um viés cultural que vem muito fortemente do patriarcado, que a mulher tem que estar sempre com aparência impecável. Então, a mulher precisa estar maquiada, a mulher precisa estar com o cabelo impecável, não é o meu caso hoje, mas disfarça. A mulher precisa estar com as unhas feitas, a mulher precisa estar apresentável. Se a mulher chega de cabelos brancos, nossa, que horror, que displicente, não Relaxada. se cuida, exatamente. Se o homem chega com cabelos brancos, ai, que charme, tá ficando grisalho. Se a mulher tá a Paola de Oliveira, maravilhosa, deusa, está Perfeita. gorda. Agora o cara vem com a barriga de cerveja, e ai da mulher se falar que ele é gordinho, né? Ela que é preconceituosa, tá se achando. Então, são padrões culturais que ainda estão muito arraigados e que, numa realidade atual que a gente vive um mundo de filtros, e aqui eu não sou hipócrita, tá, gente? Eu também uso alguns filtros aqui, como eu estou no computador, eu estou sem filtro, mas no Instagram, afinal de contas, a tecnologia está aí para nos favorecer, né? Com bom senso, obviamente, mas é uma questão cultural que ainda está muito marcada.
E hoje os parâmetros estão muito irreais. O parâmetro da beleza, com os filtros, com as mídias sociais, com as exigências, estão irreais. Quando eu estou falando da Paola Oliveira, porque para mim, eu até já a conheci pessoalmente e achei ela mais bonita pessoalmente do que nas câmeras. Para mim é Como se uma fosse coisa possível. é muito icônica, né? Porque assim não tem o que pôr defeito naquela mulher, né? Então, assim, mostra o quanto a percepção da beleza, o quanto a exigência de padrões e de perfeições está fora da realidade e parece uma lavagem cerebral coletiva. E o que que isso tem a ver com o Pink Tax? Tudo. Por quê? A indústria não tem interesse em deixar de promover padrões com uma régua lá em cima e surreais de beleza, porque enquanto isso for vigente, vai vender base, vai vender maquiagem, vai vender filtro de praia com aquela textura de base. Eu adoro esse, tá, gente? Até porque eu também sou muito branquinha e a gente que mora aqui no Rio pega muito sol. Eu sei que não parece, mas eu vou à praia, tá, gente? Então, assim, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente não precisa só lutar contra as leis que não trazem a igualdade. A gente precisa abrir os nossos horizontes e conseguir enxergar o que está acontecendo. Então, essas exigências, o que que a mulher se sente mal? Nossa, eu não sou tão linda quanto a Paola Oliveira, eu tenho uma gordurinha aqui de um dedo no braço que a Débora Seco não tem, então eu vou consumir todos os tipos de colágenos, todos os tipos de comprimidos para emagrecer, queima gordura, um monte de coisa, né? E o que que é isso? É muito interessante financeiramente para a indústria manter essa cultura de desvalorização da mulher. E aí é um caminho, é quase que uma areia movediça, né? Se você não tem uma boa relação de autoestima ou de vivência, de ver, você acaba sucumbindo. Na nossa área, graças a Deus, gente, eu nunca gostei das roupas de advogada, né? Eu sempre fui aquela que ia de sapatilha. Inclusive, eu tinha uma chefe louca que olhava embaixo da mesa para ver se eu estava de salto, de sapatilha, tudo. Mas assim, a gente está numa profissão que a gente também tem uma exigência de padrões, de vestimenta, e de coisas, como médicas bem-sucedidas também têm, né, que não estão lá no plantão do hospital, como várias outras categorias profissionais de mulheres que a gente tem que estar impecável. E o custo disso, né? Não tem vale manicure. A gente ganha o mesmo que o homem, mas existem escritórios de advocacia que até hoje, tá? Eu sei, porque eu conheço 2024, tem escritório que não gostam, não aceita que a mulher vá de calça e não pagam um acréscimo para meia calça. Eu, que sou uma pessoa desastrada, se eu puser a meia calça, dura um dia, eu rasgo. Então, eu estou trazendo esses pontos para a gente entender que realmente é um movimento mais abrangente, e nós que temos acesso a esse tipo de informação e essas percepções, eu acho que nós temos o dever sociológico para a nossa comunidade de cascatear as informações. Né? Então, quando alguém vem, você é feminista? Sou, mas eu sou feminista saudável. O que é o feminismo? É aquela mulher que não gosta de homem, que sai gritando? Não, eu gosto e muito, né? Gente, isso aqui é brincadeira, tá? Mas assim, eu não tenho nada contra, né? Pelo Não, a gente contrário, adora, gente. né? Então, assim, é preciso contextualizar as informações, né? Aquilo que o professor Paulo fala, o texto no contexto. A gente precisa de contexto, a gente precisa de repertório, a gente precisa de difundir informações. E num universo que nós estamos sobrecarregados de informação, começa também a ficar cada vez mais difícil você filtrar o que é informação fidedigna, o que não é fake news, o que existe um juízo crítico autêntico, né? Aquele jornalista autêntico, investigativo, e não só a mídia manipulada. Então, nós que somos educadoras, estamos aqui nesse papel, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, é louvável que o IBET, como outros fóruns, como a GB, como a USP e tantos outros, a Emerge fez um evento maravilhoso que eu participei já tem bastante tempo com a Lana, inclusive, e nós fizemos vários eventos, enfim, a Dani Zagari no Machado Meia. Então, a gente tem essa questão aí que é muito premente. Então, que fique aqui um convite para que nós
possamos juntas estar em outros ambientes difundindo essas ideias e também mostrando que, obviamente, que isso tem uma correlação com o Dia da Mulher, é uma data comemorativa de alegria, mas que o tema esteja no nosso dia a dia, não só nos eventos do mês de março, né? E parabéns a todos os grupos de mulheres, ou Mulheres no Tributário, que a gente tem a Camila aqui, as mulheres da Tax Woman, com a Alessandro Kuma, as meninas do WIT, é tanta gente que eu já nem sei mais quem está em qual e todas estão todos. Então, as mulheres cariocas, que a gente tem um grupo novo aqui no Rio, né? Tributaristas cariocas, eu já vi na internet que tem um Tributaristas do Sul, e que a gente seja de verdade isso, que a gente passe isso, que a gente estenda as mãos e que isso seja muito mais do que um discurso ESG de uma empresa, né? Que hoje em dia também é o tema da moda, que seja de verdade, que a gente seja social de verdade, que a gente possa trazer essas percepções. E aí eu me empolguei, não parei de falar mais, e eu queria, só antes da gente encerrar, abrir oportunidade para o pessoal que está nos assistindo, se tem alguma pergunta, algum comentário que queira mandar no chat, aqui para as nossas palestrantes. Ninguém? E só dar a oportunidade, se vocês quiserem falar alguma última ideia, antes de nos despedirmos, passando por todas. Cá, você tem algum comentário adicional, alguma ideia? Não, na verdade, eu acho que esse espaço de fala, né, foi como a Mariana falou, é muito privilegiado, porque são a partir dessas conversas que a gente pensa em possibilidades, a gente toca, né, cabeça de outras pessoas. A própria Murielle falou que ela estava presente naquele evento, que ela saiu totalmente transformada, e eu acho que são esses momentos que a gente consegue olhar e falar, poxa, dá para fazer isso, dá para a gente pensar, dá para a gente entrar nesses grupos de estudos com proposições. Então, eu acho que a gente está muito no caminho certo. Então, parabenizo o IBET Rio, porque, de fato, esse é o caminho. Parabéns e obrigada novamente pela oportunidade. Obrigada, querida. Você, Muri? Bom, eu vou só fazer um comentário rápido, que você estava trazendo outros pontos, né? Eu acho que vocês citaram o livro da Lana, que assim é uma maravilhosa, né? Uma perfeita. Eu também gostei muito do material da Luísa, né? Que trouxe esse exercício, ela trouxe uns dados muito Gente, a legais. Luísa, o trabalho dela de mestrado, que virou livro, ela é perfeita. Sim, maravilhosa. E eu não cheguei a trazer todos os dados que ela trouxe, mas acho que vale super a leitura, porque assim, eu quis trazer os recortes até mais fáceis da gente enxergar, mas ela junta a questão até da mulher ser responsável pela atividade de cuidado e muitas vezes assumir uma família sozinha, né? Porque se ela fica ali com a criança, com o idoso, e aquela criança, aquele idoso não tem uma renda, ela tem uma renda menor e acumula, né, essa carga. Então, assim, são realmente muitos vieses interessantes que a gente poderia ficar aqui infinitamente conversando. E eu acho que, assim, é compreensível, embora não seja aceitável, que numa sociedade que tem um histórico tão recente, né, de início, de desconstrução, quando a gente fala da legislação, a gente fez referência ali aos 36 anos, né, da Constituição, que a nossa legislação ainda reforça essas desigualdades. Isso eu acho que é até um caminho, infelizmente, natural. Mas a gente tem que resgatar essas conversas. Esse espaço aqui, ele é fundamental, e por isso eu agradeço e parabenizo ao IBET, principalmente por fomentar esse tipo de debate, porque é através desse debate, o pontapé inicial, em que a gente consegue identificar essa questão, colocar aquela pulga atrás da orelha, começar a observar mais, estudar mais e ainda descobrir mais coisas, porque eu tenho certeza que terão outras que a gente ainda não enxergou e que vão aparecer, né? E é a partir disso que a gente consegue encontrar um ordenamento mais justo, tanto para o seu viés social quanto para o seu viés tributário. É isso, gente. Muito obrigada. Excelente, Muri. Muito obrigada. Mariana? Acho que eu só queria deixar, acho que uma mensagem, que é aquilo que todo mundo aqui, todas nós mencionamos, esse espaço ele é muito valioso, ele é muito importante. Mas ainda que as mulheres estejam tendo esse espaço, o dever de falar sobre esses temas, de debater as questões da tributação, ele é de todos. Eu acho que o engajamento é importante, porque cada vez que a gente traz esse tema, é o que a Muri falou, a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha, e isso é benéfico para a sociedade como um todo. Uma vez eu escutei uma pergunta
soou da seguinte forma: o que você acha que os homens têm que fazer para mudar esse cenário? Eu não acho que esse papel é só dos homens, eu acho que esse papel é de todos. Todas nós juntas e toda a sociedade unida para questionar, para debater esse tema. Então, é essa mensagem que eu quero deixar no final. Queria muito agradecer ao IBET, para mim é uma honra estar aqui. Obrigada, Fernanda, Camila e Muri. É isso. Obrigada, querida, foi excelente. E uma boa noite a todos, meninas. Mais uma vez, muito obrigada. Sejam sempre muito bem-vindas aqui ao nosso Tributação em Perspectiva do IBET. E nos vemos em breve. Um beijo, obrigada a Obrigada, todos. Tchau, tchau, maravilhosa. gente. Tchau. Beijo.